qual foi o pulo do gato aqui que eu acho que fez eles me escolherem. Bom, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse canal, que eu acho muito interessante também para trazer para vocês, que é analisar o primeiro case que eu fiz para uma empresa para tentar entrar numa empresa como um cientista de dados. Isso foi lá para o finalzinho de 2021, para comecinho de 2022. No final eu passei nessa empresa, então foi meio que um sucesso, assim, né? Esse case que eu fiz. Só que no final eu não entrei para essa empresa, eu só fui entrar depois para First, né? Vocês sabem muito bem da minha história, então é isso aí. E para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche, eu sou cientista de dados e eu tenho esse canal aqui que eu falo de ciência de dados, de transição de carreira e tudo que tem a ver com dados, tá? Bom, e para quem está iniciando na área de dados ou fazendo uma transição para dados, eu vou fazer um workshop no dia 16 de dezembro, agora de 2023, onde eu vou falar tudo sobre a minha carreira, como eu fiz essa transição para dados, quais são os cargos que existem dentro de dados, porque a gente fica muito perdido, né, na hora de escolher alguma profissão. Carreira, cursos, salários de cientista, eu vou abordar todos esses temas. Também vou falar um pouco sobre LinkedIn e como você prepara um pouco melhor o seu currículo para as aplicações. E no final do workshop ainda vou abrir para vocês tirarem suas dúvidas comigo e a gente vai bater um papo bem legal. Então no dia 16 de dezembro, não se esqueçam, para quem se interessar, o link está aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Agora sim, vamos lá para o vídeo. Bom, como eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando a gente está se aplicando para uma vaga de cientista de dados, é muito comum você receber um case para você fazer e depois apresentar para o time de especialistas, para o time de ciência de dados da empresa. E é a partir daí que eles vão julgar se você está preparado ou não para aquela vaga em específico, tá? Então, vamos lá, essa aqui foi a primeira vez que eu fiz um case, então eu já tô até meio nervoso aqui, faz muito tempo, eu acho que eu nunca mais abri esse arquivo aqui, mas primeiro eu vou apresentar porque geralmente eles mandam um material assim explicando o case como um todo, quais as variáveis que eles estão usando lá, e isso aqui já está aberto aqui, eu vou mostrar para vocês. Então o modelo que eu ia ter que desenvolver aqui é o modelo preditivo para aprovação de crédito. E o que eles usaram aqui, né? O objetivo era para criar um modelo de predição calculando a probabilidade ali da inadimplência de um novo pedido de crédito. Isso aqui é muito comum, tá? Principalmente em bancos, porque você precisa avaliar qual que é o risco de você fazer uma aprovação de crédito ou não. Isso aí, todos os bancos têm um modelo de predição e é lógico, quanto melhor for esse modelo, é melhor para o banco, né? Porque daí é menos risco do banco perder dinheiro mesmo. Então, sabendo aqui o que a gente ia ter que resolver, vamos lá para as variáveis que ele dá aqui uma descrição de todas as variáveis que a gente vai usar para esse modelo de predição, tá? Primeiro aqui a nossa variável resposta, que é se é uma pessoa inadimplente ou não, é o 0 ou 1, né? Então inadimplente é 1, não inadimplente é 0. As variáveis que vão ser usadas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis. É pouco, tá? Porque no dia a dia a gente vai lidar com muitas mais variáveis do que isso aqui. Então, isso aqui é bom assim porque reduzia bastante o tempo de treinamento do modelo, né? Então, foi muito bom eles terem mandado. E um dataset acho que era pequeno também. Então, a idade aqui do cliente, número de dependentes, salário mensal, número de empréstimos imobiliários, número de vezes que passou de 90 dias, ou seja, número de vezes que o tomador passou mais de 90 dias em atraso, variável importantíssima, parece que ela é muito importante, tá? Útil linhas inseguras, então quanto que o cliente está usando relativamente ao limite dele, então a porcentagem que ele está usando do limite que ele já tem, vezes que ele passou entre 30 e 59 dias, então esse primeiro aqui era de 90 dias, agora a gente tem uma outra variável com uma diferença aí de dias, né? Razão de débito. A razão entre as dívidas e o patrimônio do tomador. Aí aqui ele já deu uma variável que ela já é um mix de outras variáveis já de mão beijada aqui pra gente, tá? Então, a razão de débito é a dívida sobre o patrimônio da pessoa. Então, o número de linhas de crédito é aberto e o número de vezes que passou de 60 a 89 dias. Que mais que eu posso falar aqui? Eles mandaram um dataset de treino e mandaram o outro de teste. E aí com o de teste eu tinha que chegar nas respostas, eu não tinha resposta, né, a variável resposta do dataset de teste. A resposta que eu obtivesse com o meu modelo, eu tinha que mandar para eles e eles iam avaliar lá, eles que iam fazer a verificação de qual que foi o meu acerto. Eles não falaram aqui qual métrica que eles iam usar
para avaliar se o meu modelo tinha sido bom ou não. Então, nesse caso aqui, eu usaria hoje em dia, né, mais um recall, né, para a sensibilidade para avaliar esse meu modelo, a princípio, tá? Mas talvez, eu não sei se eles usaram acurácia ou precision, talvez não. Mas, bom, enfim, a gente vai ver o que eu fiz aqui na verdade. Então vamos lá para o meu código, que eu acho que é o mais interessante aqui para vocês e para mim também. Então aqui já partindo para o código, vamos lá ver o que eu fiz aqui e vamos lá ver se eu fiz coisa boa ou não. Meu Deus, tô ficando nervoso já, tô suando, não sei se é o calor. Bom, eu já comecei aqui instalando o XGBoost. Então, sinal bom, né? Talvez eu tenha usado ele, talvez ele tenha sido o meu melhor modelo aqui. IMBlearn aqui, já instalei também. Eu fiz uma introdução legal, que eu fiz essa introdução já explicando, né, qual que era o objetivo, quais as variáveis. Isso aqui era bom para mim mesmo, né? Porque enquanto eu estava criando aqui o meu estudo, eu já ia colocando minhas ideias aqui já no notebook. Eu acho que isso é interessante para mim e é interessante também para você mostrar que você tem uma organização boa, que você sabe o que você está fazendo e também para a pessoa que vai te avaliar ela saber o que você está fazendo, tá? Então é sempre bom você colocar comentários, deixar bem descrito aqui quais foram os seus passos, tá? Aqui partindo para o código, eu já coisas iniciais, né? Então já tirei os warnings aqui no começo, que só para não ficar aparecendo um monte de warning, principalmente quando a gente vai fazer um gráfico, tem um monte de variável, ele cria um monte de warnings ali, daí eu já coloquei isso aqui. Depois eu criei uma função só que eu criei? Eita, mas beleza. Vamos lá. E eu criei uma função com uma, nossa senhora, com uma linha gigantesca aqui. Com certeza eu não tô obedecendo aqui as regras do PEP 8, né? Mas tudo bem. Primeiro case que eu tava fazendo, então, que eu fiz aqui? A identificação de outliers. Dado um data frame, eu vou verificar quais são os outliers superiores e inferiores de uma determinada feature. Então, as entradas aqui para essa minha função são o data frame e a feature, e ele vai me falar quais são os outliers. Só que o que eu estou reparando aqui, que o meu return, aqui, que eu estou retornando aqui dessa minha função, é um print. Ou seja, eu não estou retornando quem são os outliers superiores e inferiores, eu estava retornando simplesmente um print. Aqui que eu estou falando, outliers de idade superior. Ah, já é um específico. Nossa, besteira que eu fiz aqui, hein? Porque, ó, primeiro erro, assim, né, que eu não gostei que eu fiz aqui é porque eu tô retornando um print, beleza. E outra coisa que eu fiz é porque eu coloquei a feature que eu vou utilizar lá em cima e no meu print eu já tô falando que é outliers de idade, né? Ou seja, a idade é uma feature. E assim, ou eu não colocaria a feature aqui, já usava a idade dentro, ou eu dava um print mais genérico, tá? Mas enfim, então nesse print aqui, o que eu estou retornando no final é só falando qual que é a porcentagem de outliers superior e inferior, tá? Para a idade ou para alguma outra feature aí. Depois disso eu parto para verificações iniciais e aí eu faço os imports aqui. E nos imports eu estou importando aqui o Pandas, o Matplotlib, né, para fazer os gráficos, Seaborn também para fazer gráfico, NumPy para fazer as nossas análises ali e manipulações. Aqui eu já importei o scikit-learn, e aí do scikit-learn eu importei o train test split, né, para a gente dividir entre treino e teste, e o processamento aqui do mínimo e máximo scaler. Também importei aqui o random oversampler e o random undersampler e o smalltin também. E esses aqui são as bibliotecas para a gente ou reduzir ou aumentar a quantidade do nosso dataset ali de treino e teste, dependendo do que a gente tem de desbalanceamento, tá? Eu vou explicar isso aqui um pouco mais a fundo depois, mas já vou adiantando que eu não gosto hoje em dia de fazer isso aqui. Na época, acho que pelas minhas pesquisas eu tinha achado interessante, mas nunca vi alguma coisa interessante saindo disso aqui, tá? Se você já viu, manda aqui nos comentários que a gente pode analisar depois também. Mas, bom, vamos lá. Então, o que eu fiz já? Primeira coisa, eu importei os dados, né? Então, eles mandaram dados de treino e de teste separado, em datasets separados. Já mandei um head aqui no dataset de treino para ver se estava tudo certo com o data frame e tal. Para olhar as 5 primeiras linhas, né? Que é o padrão ali do head. E já verifiquei também o shape, né? Que ele mostra a quantidade de linhas e quantidade de colunas que a gente tem aqui. Eu estou falando do dataset de treino. Então, a partir daqui,
eu só vou ver a dataset de treino, só vou recuperar o teste lá no final para a gente calcular, fazer as nossas predições e mandar para os recrutadores lá para a empresa, tá? Já fiz um info aqui do nosso dataset, vamos ver aqui o que a gente tem. Então temos 110 mil linhas e quase todas as colunas estão totalmente preenchidas, com exceção aqui do salário mensal, que tem 88 mil preenchidas, e o número de dependentes, que tem 107 mil preenchidas, ou seja, o dataset ele tá bem completinho, tá? Então depois a gente vai ter que ver só o salário mensal, né? Espero que eu tenha visto o porquê que ele não está preenchido aqui. E vamos ver como é que eu tratei para preencher ou o que eu fiz com esse salário aqui, que é uma informação muito importante, eu acho. Logo depois já fiz um describe aqui para dar aquela olhada geral, né, das nossas variáveis. Beleza. E aqui já parti para verificação de outliers. Caraca, eu já mandei a verificação de outliers. Ou seja, outliers são aqueles dados discrepantes, tá? Acho que vai ter uma imagem aqui que talvez mostre um pouquinho melhor. E tem um jeito de calcular isso, que é o que eu fiz ali naquela função que eu tinha falado ali em cima. Mas por que eu estou incomodado aqui já nesse início? Porque eu nem avaliei as variáveis direito, assim, sabe? Eu podia ter feito uma avaliação muito melhor variável a variável e depois ter partido para outliers. Eu nem sabia se tinha outliers aqui de início. Já comecei a avaliar mesmo se tinha outliers ou não. Então, primeiro eu fiz esse distplot, né? É um dos tipos de gráfico que a gente tem dentro do Seaborn, né? Aqui também tem outra coisa, né? Se eu tivesse visto que o gráfico tinha ficado dessa forma, que eu nem tinha colocado ele para mandar para os avaliadores. Por quê? Esse gráfico aqui não quer dizer nada no final, né? Só quer dizer que existem realmente outliers aqui, mas não acrescenta em nada assim na minha análise. Quando a gente tem outliers e que eles são muito discrepantes aqui em uma variável, o gráfico fica assim, alguma coisa mais prominente no início e depois tem um nadinha ali no final, né? Que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele fica dessa forma, tá? E também não tem título, bom, não tá na melhor formatação, mas beleza. Só tô falando mal aqui de mim mesmo, é que é de mim mesmo, né? Depois eu coloquei um box plot. Eu já tinha visto que essa variável tinha um monte de. Tinha uns outliers que eram muito discrepantes, né? Então são dados discrepantes aqui. E eu quis fazer um box plot também para ter certeza que tinha alguns dados discrepantes. Mas beleza, o box plot ele vai mostrar aqui que aqui ele está muito fininho, né? Mas é um dos tipos de gráfico que a gente consegue identificar outliers também. Então aqui eu usei aquela função lá que eu tinha criado no começo. E aqui está a incoerência do que eu tinha falado. Eu estou usando essa variável aqui, útil linhas inseguras, para verificação de outliers dessa variável aqui. Mas o retorno da minha função, ele está falando sobre outliers de idade superior e outliers de idade inferior. Mas, bom, vamos ver. Outliers de idade superior, 0,99% dos dados totais, eles estão acima ali do outliers superiores que eu chamei aqui, tá? E aqui os outliers de idade inferior tem 0,0%, eu não sei se não tinha nenhum ou se tinha muito pouco, que é menos do que a casa decimal aqui, tá? Eu acho que não tinha nenhum. Eliminando os outliers superiores. Nossa, eu já eliminei os outliers aqui. Eita. Bom, o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei identificar qual que era o limite ali, que acima daquele limite seriam pontos outliers, tá, de uma determinada variável. Eu identifiquei esse ponto aqui, que é esse ULS outlier superior aqui, e logo em seguida eu eliminei todos eles. Então no final eu eliminei muitos dados aqui, eu tinha 110 mil, eu fui para 108.912, sem avaliar antes, hein? Achei que foi meio grave isso aqui. E aí depois eu vi como é que ficou o box plot em seguida, tá? Logo depois de ter feito isso aí, o box plot fica bonitinho. Aquele negócio que era um monte de pontinho antes lá, ficou dessa forma aqui. Aí o que eu fiz? Eu acho que eu fiz a mesma coisa para a idade. Isso aqui é um box plot. Essa primeira risca aqui identifica os 25%, tá? Dos seus dados, eles estão até aqui. Aqui é os 50% dos seus dados, eles estão até aqui, 75% até aqui. E acima dessa risca aqui e abaixo dessa risca aqui, a gente considera como outliers. E esses pontinhos aqui são outliers, então, portanto, tá? É isso que quer dizer o box plot. Aí aqui mesma coisa, identifiquei a quantidade de outliers, né, com aquela minha função lá.
Aqui eu estou olhando para a idade. E o que eu fiz aqui de novo foi eliminar. Simplesmente limpei os outliers superior e inferior. Aqui eu tinha inferior também, no outro eu não tinha. Acabei de ver isso. No final, dei uma olhada como é que ficou nesse data frame aqui. E eu verifiquei que tem 107 mil linhas agora. Eliminei mais ou menos 1.500 linhas, né? Eliminando os outliers de idade. Nosso boxplot ficou assim, sem outliers. Fui fazendo isso, pelo que eu estou vendo aqui, para todas as variáveis. Fui tirando, simplesmente eliminando os outliers. Nesse outro aqui eu fiz alguma coisa diferente, ó. Essa razão de débito aqui, ó. Quando eu calculo a quantidade de outliers, eu verifiquei lá que o número de outliers era muito grande. Eu acho que eu fiz besteira aqui nesse. Então o que eu fiz de errado aqui? Eu esqueci de multiplicar esse FIC aqui por 1.5. Era isso. Então, realmente vai dar mais do que deveria aqui. Enfim, esse 21%, talvez ele ficasse lá entre os 10, 15%, ele ia ser grande, mas mostrou aqui que eu calculei errado, tá? Tô sendo meio chato comigo? Não sei se eu tô sendo chato ou se tô sendo certo agora. Então, portanto, né, eu não quis eliminar todos os outliers, eu eliminei os acima de 90 mil. De onde eu tirei esses 90 mil? Não sei. Não me respondam. Salário mensal aqui, fiz a mesma coisa. Continuei aqui, só eliminando. Nossa, nessa primeira parte eu só eliminei outlier. Eu não fiz nenhuma verificação inicial de qual que era a relação entre cada variável e a variável resposta. Aí aqui as features salário mensal e número de dependentes são as únicas que possuem dados vazios. Vamos preencher esses dados da seguinte forma. Aqui, essa parte é importante, hein? Para o salário mensal, preencher com mediana. Menos mal. Não avaliei antes, mas beleza. E para o número de dependentes, preencher com mediana também. Fiz duas frases para a mesma coisa. Aqui, beleza, estou preenchendo aqui com as medianas e verifiquei aqui. Agora estão todos os dados preenchidos. O que eu não fiz aqui que eu achei? Eu não verifiquei ainda nenhuma variável. Assim, só fiz o describe lá no início, mas podia ter feito uns gráficos, visto qual que era a distribuição, como que esses números estão, e se veio o número negativo, né? Se bem que se tivesse vindo o número negativo, eu ia ter pego aqui já no describe. Mas, mesmo assim, era importante fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa, assim, dos dados, tá? Porque eu já quis aqui, acho que eu estava na ânsia de ir direto para o modelo, o que não é legal. Muito mais importante, ou tão importante quanto isso, é a gente fazer uma boa análise prévia de cada variável e tratar as variáveis muito bem feito, tá? Antes, e verificar se dá para a gente criar novas variáveis e tudo mais. Bom, distribuição de inadimplentes, aqui ó, adimplentes, né? 93,75% e de inadimplentes é 6,25%, ou seja, a gente tem essa distribuição aqui muito desbalanceada. O que a gente faz quando a gente tem uma distribuição muito desbalanceada? A gente tem que mudar a forma da gente fazer também a nossa verificação final. A gente não pode simplesmente usar uma acurácia aqui nesse caso, né? Porque se a gente chutasse tudo zero aqui, ó, a gente ia acertar 93% dos casos. A gente ia achar que estava bom 93% de acurácia, mas não, porque a gente não pegou ninguém que a gente quer. No fundo a gente quer pegar os inadimplentes e a gente não vai estar pegando ninguém, entendeu? Tô passando meio rápido aqui porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, tá? Então, pelos dados acima, percebe-se que estamos lidando com uma classe desbalanceada, beleza? Correlação do dataset, agora que eu fiz aqui uma correlação, então a gente está verificando aqui qual que é a relação linear entre cada variável, né? Aqui os dados eles são espelhados, né, desse triângulo aqui de baixo para desse de cima aqui. Às vezes é interessante até eliminar esses daqui de cima para não confundir, ficar muita coisa. E aqui quanto mais vermelhinho, quanto mais azul escuro aqui é uma correlação mais forte ou negativo ou positivo. Beleza. Agora sim que eu coloquei aqui, ó, eu fiz histogramas para todas as variáveis. Eu fiz isso de uma vez só e coloquei todas as features aqui dentro. E as features que eu usei foram todas as nossas variáveis, beleza? Então, dentro delas, o número de dependentes e inadimplentes. Coloquei também o número de inadimplentes aqui, mas verifiquei qual que era a distribuição de cada uma. A idade aqui que tem uma distribuição um pouco mais normal, né? Nesses casos aqui, salário, número de linha de crédito em aberto, assim, a gente já vê uma distribuição um pouco diferente, né? Já não são distribuições normais, né? Nenhuma dessas outras aqui são no final, mas beleza, já dei uma olhada geral.
E aqui agora vamos ver como é a relação das médias de inadimplências para cada valor de cada feature. Aqui acho que já foi alguma coisa um pouco mais interessante, tá? Que eu devo ter feito aqui. Não sei se eu usei isso para alguma coisa, mas vamos ver. Média de inadimplentes para cada valor. Não vou entrar aqui no código. Vamos ver já direto no gráfico aqui que a gente tem, tá? Então eu fiz para todos os valores, né? Então, obviamente, aqui inadimplente, estou comparando com inadimplente, a gente tem 1 para 1 e 0 para 0 aqui, né? Esse gráfico aqui, bem ruinzinho. Esse aqui já parece alguma coisa mais interessante, né? Então, quanto maior aqui a idade, menor vai sendo a média aqui de inadimplentes, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a média. Para cada idade aqui a gente tem vários zeros e uns, né? Como a gente tem um dataset aqui de mais de 100 mil pessoas, então acho que a gente vai ter bastante gente até para cada nível de idade aqui. Isso é uma coisa que eu deveria ter verificado, mas aí o que que eu peguei? Eu peguei a média, né? Então, a gente pode ver aqui que fazendo isso, a gente tem uma tendência um pouco maior de pessoas mais jovens, né, serem inadimplentes do que pessoas mais velhas, tá? Então, acho que foi isso que eu devo ter olhado lá. Isso aqui é alguma coisa ao contrário, tá? Então, quanto mais essa variável aqui sobe, maior a probabilidade de ser inadimplente. Então, fiz isso aqui para todos, acho que esse aqui também, né? Então, para cada avaliação que eu faço, eu deixo aqui uma pequena conclusão daquilo lá, né? E o que, que eu vou fazer com essa conclusão também. Então, as que mais apresentam correlação com inadimplência são essas aí que a gente falou agora. Dentre elas, a idade pelo scatter plot. Scatter plot é esse tipo de gráfico aqui. Aparenta uma correlação maior, no entanto, as médias de inadimplência são baixas, tá? Então, por quê? A média de inadimplência é baixa, porque aqui o máximo dela é 0,12. Mas é uma coisa, acho que é até normal, porque a inadimplência realmente é muito baixa, né? O que eu faria, se eu fosse fazer isso de novo, eu faria todas essas avaliações antes e depois eu ia avaliar se tinha necessidade de eliminar todos aqueles outliers que eu eliminei já logo de cara, tá? Então eu fiz umas avaliações um pouco melhores aqui, verificação de features correlacionados por Pearson, também fiz uma verificação de Pearson aqui, legal, bacana. E agora eu fiz uma coisa que eu não gosto hoje em dia, que é fazer o balanceamento dos dados. A gente viu que os dados estavam totalmente desbalanceados e aqui eu quis balancear eles. Eu achei que isso ia ser uma estratégia interessante. Usei o oversampling aqui, ou seja, oversample é quando eu pego os dados que estão menores, né, no nosso desbalanceamento e subo eles. Então eu crio dados, na verdade, né? Undersample é quando eu corto um monte de dados para deixar os dois meio que iguais ali, que eu não acho interessante, que a gente acaba jogando muito dado fora, e dado é valioso, tá? E aqui eu já entrei para os modelos de machine learning. Fiz mais importações aqui, matriz de confusão, report aqui da classificação final, grid search para fazer uma tunagem aqui. Então, primeiro eu fiz um cross-val score para todos os métodos de balanceamento. Então, eu fiz aqui um para cada um. Eu fiz para undersampling, oversampling e para o nosso dataset normal, tá? E eu usei três modelos diferentes, pelo que eu estou vendo aqui. É o primeiro regressão logística, depois o Random Forest e o XGBoost. Beleza, fiz para todos eles aqui. Bom, cheguei no resultado final. Usando o undersampling, temos aqui o melhor resultado usando o modelo de Random Forest. Oversampling, a gente teve um recall. E eu usei aqui o recall, tá? O recall como métrica final. Depois eu posso fazer um vídeo mais específico explicando tudo isso aqui, tá? Mas usando o recall como métrica principal, eu obtive né? Ou seja, acertei 100% aqui para essa métrica de recall no oversampling usando o Random Forest, o que é muito estranho. Com certeza aqui ocorreu um overfitting. Não sei exatamente porquê, mas muito provavelmente porque ou foi pela inserção de dados, ou foi quando eu inseri aqueles dados lá de medianas dentro das minhas variáveis, tá? Mas provavelmente pelo oversampling aqui, não sei. E quando ele está desbalanceado mesmo, nossas métricas ficaram bem ruins. E para métricas de recall, o método de Random Forest Classifier com a técnica de oversampling teve o resultado de 1. Esse é um grande indício de overfitting. Estava escrito aqui.
provavelmente pelo fato de termos criado muitos dados baseados na relação encontrada. Então, isso aqui foi interessante porque eu identifiquei pelo menos que muito provavelmente teve um overfitting aqui e acho que eu não considerei esse como o melhor modelo, tá? Então depois eu fiz mais coisas aqui, calculei a precisão para as mesmas coisas e de novo aqui deu um overfitting para o mesmo caso, tá? Oversampling e random forest, beleza. Pois acurácia, então a acurácia aqui, como já era de esperar, né? A métrica é sempre bastante alta, né? Principalmente aqui para os dados desbalanceados, né? Beleza. E que mais que eu fiz? Então eu fiz para recall. E AUC. É a área embaixo da curva, né? Então eu também calculei isso aqui. Agora sim, vamos ver aqui o que eu concluí a partir de tudo isso. A gente tem os melhores modelos como o XGBoost para oversampled, ou seja, quando eu criei dados, e Random Forest para undersampled. Ou seja, eu desconsiderei o overfitting muito bem. Mas uma outra coisa que eu tinha que fazer aqui é por que teve overfitting? Porque se teve overfitting ali, é porque alguma coisa deu errado no meu processo, né? E se alguma coisa deu errado no meu processo, talvez podia ter dado para todos. E eu não estava só enxergando, porque daí quando eu for fazer no dataset de teste mesmo, eu não ia ter um resultado muito bom. Agora, depois de tudo isso que eu fiz, eu usei o Grid Search CV aqui para fazer um boost dos hiperparâmetros. Então eu fiz isso aqui para o XGBoost, otimizando aqui o número de estimadores, o tamanho, a profundidade, o parâmetro gama também. E, nossa senhora, depois de fazer tudo isso, eu chego aos meus parâmetros finais aqui melhores, né? Que é o que ele me indica aqui. Aí eu uso esses parâmetros para ver quais são as minhas métricas finais, se elas estão melhoradas mesmo ou não. Não gostei muito aqui dos resultados, tá? Olhando agora. O resultado do recall para XGBoost foi de 0.45 e isso indica que realmente pode ter ocorrido um overfit durante o oversampling. Olha só. Agora eu fui para o Random Forest Undersampling, fiz a mesma coisa. E aqui já cheguei num recall melhor, então eu otimizei para recall. Deu 0.79, só que a precisão aqui deu 0.19, tá bem ruinzinho aqui também. Mas isso aqui mesmo foi minha resposta final aqui, eu acho, para esse desafio, tá? Porque aqui mostra que a precisão foi ruim, tá? Então eu falei que muitas pessoas eram inadimplentes, sendo que eu acertei só 1.046 delas. 44, 45 mil, eu falei que eram inadimplentes e só 1.000 delas que realmente eram, tá? Então, por isso que essa é a precisão. Eu errei feio aqui. Lembrando que eu estava bem no começo, tinha pouco tempo assim de estudo ainda, então assim, eu estava engatinhando, não tinha começado a fazer o meu último curso, tá? Então, tô dando uma colher de chá aqui. Identifiquei que teve overfitting ali, tava coisa organizado, mas acho que o pulo do gato foi esse final aqui. Qual foi o pulo do gato aqui que eu acho que fez eles me escolherem? Eu citei alguns valores aqui para cada um desses pontos aqui nesse nosso gráfico. Então, eu chamei eles de TN, que é True Negative, FP, que é o False Positive, False Negative e o True Positive. Citei alguns valores aqui da minha cabeça mesmo, porque o importante aqui era a ideia, tá? E aí, eu verifiquei quantos casos que a gente tinha em cada um para cada threshold que a gente ia ter. E a partir daí eu criei esse gráfico e falei assim, bom, a gente tem um ponto ótimo aqui, que é usar o threshold de 0.87, que a partir daí que eu ia falar que uma pessoa era inadimplente ou não, tá? Porque o nosso threshold ele varia de 0 a 1. E eu ia usar só os acima de 0.87, porque isso ia dar um maior ganho no final. Acho que esse final é o que mostrava um pouco mais assim que eu estava interessado em ajudar realmente a nossa área de negócio a ganhar dinheiro e não somente a fazer um modelo, tá? Um modelo com maior acurácia, maior precisão, maior recall, enfim. Acho que o resultado não foi bom assim de recall, não sei qual métrica que eles usaram, mas comparativamente com o que era para ser, não foi muito bom. Porém, quando eles me chamaram para eu apresentar, eu apresentei bem, porque eu soube explicar tudo que eu tinha feito durante esse processo aqui. Apesar de hoje eu estar me julgando assim, falando que eu fiz um monte de besteira, eu estava sendo avaliado como júnior, tá? E como uma pessoa que não tinha experiência ainda na área, mas que estava ali já estudando, e na hora de apresentar, acho que eu fui muito bem, porque eu soube apresentar tudo isso aqui de forma bem clara, tudo que eu tinha feito, e ainda assim eu consegui
entender as ideias deles e as indicações que eles tinham dado e acrescentar também dentro da minha análise aqui. Então, acho que no final, apesar de eu ter falado um monte de mal aqui do meu próprio case, acho que eu fiz algumas coisas que eu não faria, não deveria ter feito mesmo. Porém, algumas coisas que foram bastante interessantes, principalmente esse final, e ter identificado que houve overfit mesmo, e ter feito algumas análises um pouco mais aprofundadas. Acho que isso foi bastante interessante, mas que realmente isso aqui caberia mais como se passasse mesmo, ia passar como um júnior, que foi a forma que eu passei lá. E se vocês quiserem ver como que eu faria esse mesmo case hoje em dia, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo aqui para vocês. Até a próxima então e tchau!